Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo ou me assistindo. Tudo bem com você? Eu espero sinceramente que esteja. A leitura de hoje nós vamos ler em Salmos 22, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe? Salva-me, tão longe dos meus gritos de angústia, Senhor. O salmista estava se sentindo distante. Alguma vez nós já pensamos que Deus estava longe de nós, não é verdade? Quem pensou assim? Pensou que Deus não se importava com os nossos problemas ou ouvia as nossas orações? Orações incontáveis, de manhã, de tarde, de madrugada. E você pensa, minhas orações não passou do teto? Muitas vezes passamos por situações tão difíceis e nos sentimos tão abandonados por Deus. Nos sentimos tão distante. Oramos e não temos respostas. Acabamos culpando a Deus se Ele está no controle. Por que tudo está tão diferente? Por que tudo está tão angustiante? Se Deus está no controle, e Ele está, então só pode estar contra nós. Isso se o sentimento de culpa não nos invadir. No texto de hoje, Jó diz lá no 19, do 1 ao 22, Jó diz que Deus o estava tratando mal, não lhe respondia, bloqueava o seu caminho, via-o como inimigo, afastou-se de todas as pessoas que ele amava. Enfim, ele disse que Deus o perseguia. É verdade que a nossa situação era complicada, assim, por vezes, como a situação de Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele encontrava-se num estado deplorável. Você já imaginou? Ele tinha quantos filhos? Imagine quantidade de caixão. Todos morreram. Eu não vou falar nem dos bens materiais, dos bichos, do dinheiro, mas o caixão de todos os filhos sendo velado instantaneamente, no mesmo momento. Já conseguiu imaginar isso? Que angústia, que tristeza! Naquela época de Jó, havia a falsa crença de que um castigo assim tinha de ser consequência do pecado. E alguma coisa mudou por hoje? Quem nunca ficou doente? Ou passou por tanta luta e já não teve pessoas como os amigos de Jó que falaram: não, você está em pecado? Jó achava que não tinha cometido nenhum, então Deus estava sendo injusto com ele. A própria palavra diz que Deus testificou de Jó que ele era puro e íntegro, temente a Deus. Jó não sabia que tudo aquilo era uma espécie de provação, um teste para provar a sua fé. Às vezes, Deus permite circunstâncias difíceis e angustiantes em nossas vidas, como doenças, perdas, problemas financeiros e problemas com familiares. Porém, Deus não se afasta quando isso acontece. Nós é que muitas vezes nos afastamos dele, ou estamos tão angustiados, mas tão angustiados que não conseguimos perceber a presença de Deus. Tentamos resolver os problemas sozinhos e reclamamos, culpamos os outros, transferimos responsabilidades e passamos tudo para Deus no final das contas. Ficamos desesperados, choramos sem parar. Deitamos no nosso quarto escuro, enfiamos a cabeça debaixo do travesseiro, esperamos passar por dias, por horas, esperando o fim. Pensamos que Deus está longe, mas na verdade, Deus permanece do nosso lado o tempo todo. São as nossas percepções, os nossos sentimentos negativos que fazem com que a gente enxergue as coisas de maneira distorcida. Na verdade, Deus permanece do nosso lado sempre. Sempre. Ele só se afasta de nós quando nós permitimos que Ele se afaste. Deus ajuda-nos a passar por toda essa situação deplorável, vergonhosa, humilhante, de dor, de tristeza, de angústia que vivemos muitas vezes. O dia da aflição, ele é real, ele existe. Deus não faz mal para nós. Ele nos prova.
Nem o nosso inimigo tem o poder de encostar em nós. Às vezes a gente fica perturbado, a gente fica preocupado, pensando o que está acontecendo, Senhor. Porque eu entreguei a minha vida ao Senhor, não foi o inimigo das nossas almas. Se eu entreguei minha vida ao Senhor e tudo isso me sobreveio, o Senhor está permitindo que tudo isso aconteça. E aí é nesse momento que nós fazemos como Jó. É o Senhor que está me ferindo. Eu não entendo por que o Senhor me fere. Eu não entendo por que o Senhor permite tudo isso. Permite que os meus adversários, que os instrumentos de Satanás me julguem, olhando para mim como se, para você, para mim, como se nós não fôssemos homens ou mulheres de Deus. Como se a nossa dor, seja física, emocional, psicológica, fosse somente fruto do nosso pecado. E aqui eu não estou dizendo que nós não pecamos porque pecamos, mas muita coisa sobreveio a nós fazemos um escrutínio da nossa vida, e às vezes a gente ora e pede: Espírito Santo, me faz lembrar do pecado que eu fiz, para que eu possa me arrepender, porque eu quero que isso passe. Certo ou errado, a gente pensa: eu não plantei essa semente, por que eu estou colhendo ela? Às vezes porque a gente não planta, mas rega. A pessoa planta em nós a decepção, a mágoa, e a gente vai regando. A pessoa nos finca um cravo lá na nossa alma, e a gente vai regando. E um dia a árvore nasce. E é tudo tão, tão doloroso. Mas Deus continua cuidando de nós. Continua nos abençoando com seu amor e com seu cuidado. Há uma situação em que Deus tem de ficar afastado de nós. E é nesse momento, quando é necessário que Deus se afaste, nós não conseguimos perceber muita coisa. E quando fazemos coisas que o desagradamos, tais como os nossos pecados, Deus não fica perto de nós. Ou quando no momento da provação. Por Deus ser santo, Ele não pode se aproximar da impureza. Nós precisamos estar constantemente debaixo da sombra da cruz, coberto com o sangue de Jesus, porque só assim seremos puros diante de Deus. Pense bem, será que o culpado do afastamento é Deus ou somos nós? Devemos nos humilhar, devemos reconhecer os nossos erros e buscar a Deus. Deus está sempre perto e Ele nunca nos abandona. Seja sofrimento, crédito, que é a aprovação, ou sofrimento, débito, que é as consequências dos nossos pecados, Deus, Ele tem sempre uma saída e não há mal que dure para sempre. Deus está perto de nós. Nós é que nos afastamos dele. Deus não se distancia de nós, porque se a luz de Deus estivesse longe de nós, nós morreríamos. Eu sei que muitas vezes você pode falar, mas a vida do jeito que está não vale a pena, é morte. É o que o diabo quer que a gente acredite, que não há vida, que não há esperança. Vamos lembrar de Abraão. Abraão creu contra a esperança, e isso foi-lhe imputado por justiça. Não tem esperança em lugar nenhum na sua vida? Creia contra ela, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Não estou esperando, não vejo nada, não tenho convicção de nada, mas eu sei que Deus transforma a maldição em bênção. Eu sei que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem, não acrescentam dores. Que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que você estiver me ouvindo, que Deus sare a sua dor. Seja ela física, seja ela psicológica, seja ela emocional. Que Deus te fortaleça espiritualmente. Que o seu celeiro transborde. Que as portas de emprego sejam abertas. Que você consiga sair bem na sua escola, na sua faculdade. Amém? Que o Senhor esteja com você, não só hoje, mas para sempre. Amém. Glória a Deus.